Lei 2763, de 26 de outubro de 1992. João Omar Macagnan, Prefeito Municipal de Itajaí. Faço saber que a Câmara Municipal de Itajaí votou e aprovou, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Das definições. Artigo 1º. Para os efeitos da presente lei, deverão ser admitidas as seguintes definições técnicas. 1. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, cujas normas fazem parte integrante deste Código, quando com ele relacionadas. 2. Acréscimo ou aumento. Ampliação de uma edificação, feita durante sua construção, ou após a conclusão da mesma. 3. Adega. Compartimento, geralmente subterrâneo, que serve, por suas condições de temperatura, para armazenar bebidas. 4. Afastamento ou recuo. Distância de uma construção das divisas do lote em que está localizada. Classificam-se em recuos de frente, laterais ou de fundos, respectivamente das divisas frontais, laterais ou de fundos. 5. Alinhamento. Linha projetada e locada, pelas autoridades municipais, para marcar o limite entre o logradouro público e os terrenos adjacentes. 6. Altura da fachada. Distância vertical, medida entre o nível do meio-fio e o ápice da fachada. 7. Alvará. Instrumento de licença concedido pelo órgão competente. 8. Andaime. Plataforma elevada, destinada a suster os materiais e operários na execução de uma edificação ou reparo. 9. Apartamento. Unidade autônoma de moradia em prédio de habitação múltipla. 10. Aprovação de projeto. Ato administrativo que precede ao licenciamento da construção, primeira fase. 11. Área aberta. Área cujo perímetro é aberto em um dos seus lados, de, no mínimo, 1,50 metros, 1,50 m, para logradouro público. 12. Área construída ou de construção. Área total de todos os pavimentos de um edifício, inclusive o espaço ocupado pelas paredes. 13. Área de estacionamento. Espaço reservado para o estacionamento de um ou mais veículos, com acesso a logradouros públicos. Tal espaço pode ser aberto ou fechado, coberto ou descoberto. 14. Área edificada. Superfície do lote ocupada pela projeção horizontal da edificação. 15. Área fechada. Área limitada em todo o seu perímetro por paredes ou linhas de divisa do lote. 16. Área livre. Superfície do lote não ocupada pela edificação, considerada em sua projeção horizontal. 17. Área útil. Área de construção, ou de lote, destinada a determinado uso específico, não compreendendo o espaço ocupado pelas paredes. 18. Balanço. Avanço da edificação sobre os alinhamentos ou recuos regulamentares. 19. Baixa. Cessação da responsabilidade técnica do construtor, concedida após o término de obra executada de acordo com o projeto aprovado. Deve preceder a expedição do habite-se. 20. Beiral ou beirado. Prolongamento de cobertura que sobressai das paredes externas. 21. Casas geminadas. Duas casas que, tendo pelo menos em comum a parede de um cômodo de permanência prolongada, formam um conjunto arquitetônico único. 22. Conjunto residencial. Agrupamento de habitações isoladas ou múltiplas, dotadas de serviços comuns, e obedecendo a uma planificação urbanística. 23. Consertos. Obras de substituição ou reparos de partes deterioradas de elementos de um edifício.
24. Copa. Compartimento auxiliar da cozinha. 25. Corpo avançado. Elemento salienta da fachada, de mais de 20 cms. 20 centímetros. 26. Cota. Indicação ou registro numérico de dimensões, medida. 27. Dependência. Construção, isolada ou não, do edifício principal, sem formar unidade de habitação independente. 28. Dependências e instalações de uso comum. Conjunto de dependências e instalações da edificação, que poderão ser utilizadas em comum por parte dos titulares de direito das unidades autônomas. 29. Dependências e instalações de uso privativo. Conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares de direito. 30. Depósito. Edificação ou parte de uma edificação destinada à guarda prolongada de materiais ou mercadorias. 31. Dispensa. Compartimento destinado à guarda de gêneros alimentícios. 32. Divisa. Linha que separa o lote das propriedades confinantes. 33. Edificação. Unidade construída seja para fins residenciais, comerciais, industriais ou outros. 34. Embargo. Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra. 35. Empachamento. Utilização de espaços públicos para finalidades diversas. 36. Empena/fachada. Elevação das paredes externas de uma edificação. 37. Eixo da rua. Linha que une os pontos médios dos alinhamentos de uma rua. 38. Frente ou testada. Divisa do lote que coincide com o alinhamento do logradouro público. 39. Gabarito. Medida que limita, ou determina a largura de logradouros e altura de edificações. 40. Galpão. Edificação de madeira, fechada total ou parcialmente em, pelo menos, 3 de suas faces. 41. Galeria pública. Passeio coberto por uma edificação. 42. Garagem. Área de estacionamento, fechada ou coberta, para um ou mais veículos. 43. Habitação. Construção destinada à moradia de uma única família, seus empregados e agregados. 44. Habite Sergipe. Documento, expedido pelo órgão competente, que autoriza o uso ou ocupação de uma obra nova. 45. Giral/mezanino. Andar intermediário, com área não superior a 1/3 do pavimento que lhe for inferior. 46. Largura da rua. Distância entre os alinhamentos de uma rua. 47. Licenciamento de construção. Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma edificação, segunda fase. 48. Logradouro público. Lugar destinado, pela Prefeitura, ao uso comum do povo. 49. Loteamento. Subdivisão de terreno aprovada pela Prefeitura, nas condições previstas pela lei. 50. Marquise. Balanço constituindo cobertura. 51. Meio-fio. Bloco de cantaria ou concreto, que separa o passeio da faixa de rodagem. 52. Muro. Elemento construtivo que serve de vedação de terrenos. 53. Parapeito. Resguardo de pequena altura, de sacadas, terraços e galerias. 54. Parcelamento da terra.
Operação pela qual uma gleba ou terreno é dividido em parcelas. O parcelamento pode ser: a linha A. Loteamento, quando a área é dividida em lotes individuais, quadras e ruas. A linha B. Arruamento, quando a área é dividida em quadras e ruas. A linha C. Desmembramento, quando a área é dividida em porções menores, sem a abertura de novas vias. 55. Passeio. Parte do logradouro público destinada ao trânsito de pedestres. 56. Patamar. Superfície intermediária situada entre dois lances de escada. 57. Pavimento. Plano que divide a edificação no sentido da altura, conjunto de dependências no mesmo nível, compreendidas entre dois pisos consecutivos. 57. A pavimento tipo. É o pavimento com a mesma planta sobreposto, formando a torre do edifício. 58. Pé direito. Distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento. 59. Pérgola. Construção de caráter decorativo, sem constituir cobertura. 60. Platibanda. Coroamento de uma edificação, formado pelo prolongamento das paredes externas acima do forro. 61. Poço de ventilação. Área livre, de pequena dimensão, destinada a ventilar compartimentos de utilização especial. 62. Porão. Parte não utilizável para habitação, abaixo do pavimento térreo. 63. Quadra. Conjunto de lotes, ou parcela de terreno confrontante em todo o seu perímetro com logradouros públicos. 64. Reconstrução. Restabelecimento parcial ou total de uma edificação. 65. Reforma. Alteração da edificação em suas partes essenciais, visando melhorar suas condições de uso. 66. Reparos. Serviços executados em uma edificação, com a finalidade de melhorar aspectos e duração, sem modificar sua forma interna ou externa ou seus elementos essenciais. 67. Saliência. Elemento saliente da fachada, de até 20 cms. 20 centímetros. 68. Sobreloja. Pavimento acima da loja, e de uso exclusivo da mesma. 69. Sótão. Espaço situado entre o forro e a cobertura, aproveitável como dependência de uso comum de uma edificação. 70. Subsolo. Pavimento cujo piso está situado abaixo da metade de seu pé direito, ou mais abaixo do nível do passeio. 71. Tabique. Vedação provisória usada durante a construção. 72. Telheiro. Construção coberta, fechada no máximo em duas faces. 73. Terraço. Cobertura total ou parcial de uma edificação, constituindo piso acessível. 74. Terraço-jardim. Piso situado sobre o embasamento, tratado paisagisticamente. 75. Unidade autônoma. Parte da edificação vinculada a uma fração ideal do terreno, sujeita às limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso privativo, e de parcelas das dependências e instalações de uso comum da edificação, destinada a fins residenciais, ou não, assinalada por designação especial numérica. 76. Uso. Atividade ou finalidade para a qual um lote ou uma construção foi projetada, destinada, ocupada ou conservada, como uso residencial, comercial, industrial, etc. 77. Vistoria administrativa.
Diligência efetuada por técnicos da Prefeitura, tendo por finalidade verificar as condições de uma obra, ou de uma instalação, tanto no aspecto técnico, como no aspecto de sua regularização.